O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No último domingo, celebrando o segundo domingo do tempo comum, iniciando as celebrações dos domingos do tempo comum, ouvimos a leitura do capítulo 2 do Evangelho de São João. Trata-se da cena da transformação da água em vinho. Segundo a descrição do Evangelho de São João, este foi o primeiro milagre que Nosso Senhor realizou: a transformação da água em vinho nas bodas em Caná. A meditação que fizemos, olhando para a cena do milagre de Jesus, foi a respeito do fim último do milagre, ou ainda da finalidade primordial do milagre. Conforme o Evangelho, através do milagre que Jesus realizou, a sua glória se manifestou, para que os homens crescem nele. Esta é a finalidade primordial do milagre: despertar nos homens a fé. Vendo a glória de Deus que se manifesta através do milagre, os homens passem a crer em Jesus. Nós refletimos a respeito do milagre como um sinal. Deus realiza os milagres para que nós, contemplando a sua glória, no seu Filho, passemos a crer. Porque sem a fé em Jesus, nós não seremos salvos. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua família. São João disse no seu Evangelho: quem crê em mim, mesmo que morra, viverá.
É Jesus que ensina que nós precisamos crer nele para chegar à graça da salvação. Indicamos na meditação do domingo passado que é fundamental ouvir a palavra de Deus, porque nós aprendemos com a Escritura que a fé vem pela audição, é pela pregação da palavra que a fé é fomentada no coração. Hoje, neste terceiro domingo do tempo comum, o evangelho proposto é de São Lucas, é o evangelho que vai nos acompanhar durante este ano. E o evangelho que a igreja proclama, ele é composto por versículos de 2 capítulos, o capítulo 1 e o capítulo 4 do evangelho de São Lucas. Os primeiros versículos do capítulo 1 trata-se de um prólogo do evangelho de São Lucas. Neste prólogo, São Lucas está relatando que ele fez uma coleta de informações, ouviu as testemunhas oculares, isto é, aqueles que testemunharam a vida e a missão de Jesus, e a partir da coleta, da sua pesquisa, ele escreveu o Evangelho. São Lucas está atestando que no seu Evangelho nós encontramos verdades sobre a vida e a missão de Jesus. Não se trata de uma invenção. Aquilo que São Lucas está relatando no seu Evangelho não é uma invenção. São Lucas coletou as informações que aqueles que conviveram com Jesus guardaram e transmitiram sobre a vida e a missão de Jesus. E São Lucas escreve o seu Evangelho para o excelentíssimo Teófilo. Os estudiosos não sabem quem é Teófilo. A certeza é que se trata de uma pessoa, e uma pessoa importante, porque o evangelista usa o pronome de tratamento, excelentíssimo Teófilo. Porém, como nós desconhecemos quem é Teófilo, a palavra Teófilo significa, o nome Teófilo significa amigo de Deus. Portanto, o Evangelho de São Lucas é dirigido ao excelentíssimo Teófilo e a cada um de nós que somos amigos de Deus. E no Evangelho de São Lucas nós encontramos as verdades a respeito de Jesus, da sua vida e da sua missão. Seguindo com a leitura do Evangelho, entramos nos versículos do capítulo 4, porque a igreja deu esse salto, porque os outros capítulos nós já meditamos, os capítulos sobre o Evangelho da infância de Cristo, e depois nós também vamos meditar na Quaresma a cena da tentação de Jesus. A igreja salta para o capítulo 4. No capítulo 4, Jesus entra na sinagoga de Nazaré. Uma primeira explicação. Existe uma diferença entre sinagoga e templo. São dois lugares de culto dos judeus. No templo, o povo se reunia para oferecer os sacrifícios e para celebrar as grandes festas do calendário litúrgico judaico. O sacrifício só poderia ser oferecido no templo. Os judeus que moravam fora de Jerusalém faziam as grandes romarias a Jerusalém para participar das festas mais importantes do calendário litúrgico judaico e para oferecer o sacrifício. Na sinagoga, e as sinagogas estão espalhadas, a sinagoga é o lugar onde os judeus se reuniam e o centro do culto realizado na sinagoga é a palavra. Os judeus se reúnem nas sinagogas para a doxologia, isto é, o louvor a Deus, para o estudo da Torá e a escuta da palavra dos outros textos da Escritura hebraica. Portanto, no centro da liturgia da sinagoga está a palavra. E por que é importante essa explicação? Porque este domingo é o domingo da palavra de Deus, instituído pelo Papa Francisco,
E nós encontramos na liturgia da palavra uma indicação clara à importância da palavra de Deus. Jesus está na sinagoga, o centro da sinagoga é a liturgia da palavra. Observem que a liturgia católica, a liturgia cristã, ela tem os dois elementos. Na liturgia judaica, no templo, o sacrifício. Na liturgia judaica, na sinagoga, a liturgia da palavra. Na missa, nós contemplamos as duas realidades. Os dois aspectos estão presentes: a liturgia da palavra e a liturgia do sacrifício, o sacrifício eucarístico de Cristo. Jesus está na sinagoga, como membro da comunidade judaica, estudando a Torá, e Jesus toma em suas mãos o livro do profeta Isaías e faz a leitura. Trata-se do capítulo 61 do livro do profeta Isaías. E Jesus, lendo a profecia de Isaías, fez a sua interpretação da profecia, dizendo: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. O profeta Isaías está indicando qual é a missão do ungido do Senhor. Jesus é o ungido do Senhor. Lendo a profecia de Isaías, Jesus está apresentando o conteúdo programático da sua missão. Em que consiste a missão de Jesus? Ele que é o ungido do Senhor, como nós vimos na cena do batismo de nosso Senhor, o Espírito, a pomba, indicando que Jesus é o ungido do Senhor. Disse o profeta Isaías que Jesus está apresentando o conteúdo da sua missão, lendo o profeta. A missão de Jesus consiste em anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Observemos que entre os elementos que compõem a missão do Messias Jesus está a proclamação da palavra, anunciar a boa nova aos pobres. Hoje Jesus, pela proclamação da profecia, ele revela a sua identidade. Jesus está revelando que ele é o ungido de Deus, o Senhor, o Messias que veio para salvar. E só poderão crer que Jesus é o Messias aqueles que estão ouvindo atentamente a leitura e a explicação da palavra. Qual é aqui o ponto alto da meditação deste domingo? Hoje nós aprendemos que nós precisamos estar atentos na escuta da palavra de Deus, porque como nós aprendemos com a própria Escritura, a fé vem pela audição, pela escuta da palavra de Deus. Se nós não estamos atentos na escuta da palavra de Deus, nós não iremos reconhecer Jesus, nós não iremos reconhecê-lo como Messias e Senhor. E nós precisamos hoje meditar sobre o mal da distração. Quantos de nós estamos participando da missa profundamente distraídos? A palavra de Deus está sendo lida, a palavra de Deus está sendo explicada, mas a nossa cabeça está em outro planeta, em outro mundo. A distração tem imperado nos dias de hoje. E se nós não estamos atentos, nós não vamos escutar. Nós vamos escutar o som que está sendo emitido, mas a palavra de Deus, ela não será escutada. E é necessário dizer que a distração certamente está entre os grandes males da vida espiritual. Se não é o maior mal da vida espiritual no mundo de hoje, o mal que nos impede de progredir na vida espiritual está entre os maiores males. E as telas nos ajudam, sobretudo, a crescer na distração. Veja, nós vamos passando as coisas nas telas. E isso vai fazendo o quê? Vai subtraindo de nós a capacidade de concentração. Os especialistas em comunicação dizem que hoje a capacidade da pessoa, a pessoa humana de prestar atenção é em torno de 5 minutos. 5 minutos. 7 minutos as pessoas já estão distraídas. Veja como nós perdemos a capacidade de concentração. Nós ficamos facilmente distraídos.
Na oração, começa a rezar o terço, no final da primeira dezena, a cabeça já está lá na Ilha Comprida, totalmente distraído. E a distração é um grande mal que hoje nos impede. O padre disse no final da missa: ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Eu já esqueci o evangelho que foi proclamado. E nós estamos encarando isso como uma humanidade. Isso não é normal. Isso tem um impacto na nossa vida espiritual. Porque se nós estamos na missa, sobretudo, de corpo presente, e estamos distraídos, essa palavra não vai causar aquilo que a primeira leitura está anunciando. Que a primeira leitura é belíssima. O escrito que nós escutamos na primeira leitura de Neemias. O sacerdote escriba Esdras está anunciando com Neemias a restauração do povo de Israel. E ele anuncia a restauração a partir da escuta da lei de Deus. Ele está lendo a lei de Deus, ensinando que a palavra de Deus, ela restaura. Preste atenção, quantos de nós estamos ouvindo a palavra de Deus e a palavra de Deus não está restaurando? Não porque a palavra de Deus não tem o poder de restaurar, mas porque nós estamos distraídos. Quantos de nós estamos entrando na igreja, participando da missa, e nós entramos com um coração triste e saímos com um coração triste? Entramos desanimados e saímos desanimados. Entramos fracos, abatidos e saímos fracos e abatidos. Por que isso está acontecendo? Porque nós estamos distraídos. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela vai transformando, ela vai restaurando. A tristeza cede lugar à alegria, o abatimento, o desânimo cede lugar à esperança, ao ânimo, o cansaço cede lugar ao descanso, porque em Deus nós encontramos descanso. Mas se nós permanecermos participando de forma distraídos, com distração, a palavra de Deus não vai produzir aquilo que ela pode produzir em nós, porque Deus é educado. Você sabia que Deus é educado? Deus não é como nós, que somos mal educados, vamos chegando, arrombando, entrando. Deus é educado. Eis que estou à porta e bato. Se nós permanecemos na distração, Deus não é mal educado. Deus não chega arrombando a porta. Nós precisamos nos esforçar. É necessário que nós lutemos. Isso também passa pela disciplina de vida. Se nós vamos à missa, mas ficamos até a madrugada acordados, dificilmente você vai conseguir se concentrar e participar da missa. Dificilmente você vai conseguir estar realmente presente na Santa Missa. Claro que às vezes nós estamos cansados, isso é compreensível. Mas, certamente, na maioria das vezes, nós estamos distraídos porque nós não temos e não buscamos ter a disciplina que necessitamos para ouvir com atenção a palavra de Deus. Qualquer movimento, facilmente nós nos distraímos. E este é o grande mal dos dias de hoje. Essa distração em relação a Deus que está falando conosco. Nós vamos entrar e vamos sair da mesma maneira porque nós estamos distraídos, não prestamos atenção. E se o padre estende um pouco mais, se a liturgia é um pouco mais demorada, nós já ficamos profundamente cansados, entediados, reclamando. Mas passamos horas e horas nas telas, horas e horas fazendo coisas que são fúteis, banais. Mas para Deus e para a sua palavra, nós não temos tempo e disposição. Nós ficamos distraídos. Eu termino contando algo que eu já contei, mas eu vou repetir. Não faz muito tempo que eu contei sobre o mal da distração. Um fato da vida de Santo Antônio. Santo Antônio de Pádua para os italianos e Santo Antônio de Lisboa para os portugueses. Santo Antônio. É interessante porque Santo Antônio foi um grande pregador da palavra. Inclusive está em Pádua, a sua língua intacta, a língua de Santo Antônio. Santo Antônio, em um dos seus sermões, um grande sermão que Santo Antônio estava fazendo, ele percebeu que na Assembleia
Havia um homem que estava profundamente compenetrado na sua pregação. Santo Antônio viu que aquele homem estava com o coração aberto, ouvindo aquele sermão, e aquele homem, um grande pecador, estava fazendo durante aquele sermão o seu caminho de conversão. A certa altura do sermão, aquele homem profundamente compenetrado foi tocado por uma pessoa que entregou um bilhete para o homem, e no bilhete estava escrito: sua filha morreu. Santo Antônio, pelo seu grau elevado de santidade, um dom da graça de Deus, Santo Antônio disse: sua filha não morreu. Moral da história: era o diabo querendo distrair o homem para que o homem não concluísse a escuta do sermão de Santo Antônio e a sua conversão fosse consumada. É isso que está acontecendo conosco. Nós estamos sendo distraídos pelo diabo, mas não percebemos. Nós estamos encarando essa distração com normalidade. E quem está perdendo somos nós. Porque se nós não ouvirmos atentamente a palavra de Deus, nós não teremos essa fé fervorosa. E quantos de nós, nas horas da dificuldade, estamos sucumbindo, entrando em desespero, mergulhamos na tristeza profunda? Por quê? Porque está faltando a fé, e a fé vem pela escuta da palavra de Deus. É assustador perceber quantos cristãos estão enfrentando as situações da vida como verdadeiros pagãos. Por quê? Porque estão distraídos. Vão à missa, mas a participação é uma participação do corpo presente. Estão distraídos. Vamos estar mais atentos. Hoje também virou uma moda tomar água durante a missa. Isso não tinha antes. Quando era criança não tinha essas coisas. Veja, tudo isso é distração para nós. Quem que morre ficar uma hora, vamos exagerar um pouquinho, 1h30 sem tomar água? Quem que morre? Ninguém morre. Mas nós estamos tão distraídos que nós queremos encontrar alguma coisa para nos distrair. Irmãos, nós precisamos estar atentos. Depois, o ofertório da missa não é a hora do recreio da missa. Alguns pensam que o ofertório da missa é um intervalo da missa. O ofertório faz parte do rito da missa. Não é a hora de levantar, ir no banheiro, brincar com a criança. O ofertório faz parte do rito da missa. A missa não tem recreio, não tem intervalo. A missa é um rito completo. Ficar um pouco sem ir no banheiro, a não ser que a pessoa tenha algum problema de saúde. Ficar 1h30 sem tomar água não vai matar ninguém. Claro, quem canta, quem fala, precisa de uma orientação, como cuidar da voz. Mas quem está participando da Assembleia, é possível. Tudo isso são distrações que nós vamos incorporando, nós vamos criando necessidades que na verdade não são necessidades para aquele momento, e tudo isso é uma distração. Nós nos distraímos e acabamos deixando de ouvir, de contemplar e de viver aquilo que nós devemos ouvir, contemplar e viver na liturgia da Santa Missa. Cuidado, porque a distração hoje é um grande mal que atinge a nossa vida espiritual. Peçamos a Deus nesta Santa Missa graça para vencer as distrações e que nós possamos lutar. É preciso lutar, não é fácil. A distração é um grande mal, mas é necessário lutar para que nós, pela graça de Deus, possamos vencê-la e ouvir atentamente a palavra de Deus.